E agora nós vamos, senhoras e senhores, ao nosso último painel. Esse último painel tem o tema Sistematização do Programa Mãe Coruja Pernambucana. Então, eu gostaria de pedir a atenção de todos, porque esse assunto é um assunto, além de ser muito importante, é um assunto local. Então, eu conto com a participação de todos vocês, embora, devido à nossa grade programática, nós não teremos as perguntas logo após as apresentações, porque nós precisamos cumprir a nossa grade programática. No entanto, vocês poderão encaminhar suas perguntas via e-mail. Atenção ao endereço: eventos@fmcsv.org.br. Repetindo, eventos, as iniciais de Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.org.br. Não se esqueça, claro, de colocar o nome do palestrante para o qual as perguntas serão direcionadas. Bom, e agora sim, vamos lá para moderar esse último painel desse primeiro dia de simpósio. Eu gostaria de chamar aqui à frente ela que é conselheira, não, vamos chamar a moderadora, perdão, deste painel, cujo tema é Sistematização do Programa Mãe Coruja, a excelentíssima primeira-dama do Governo do Estado de Pernambuco, senhora Ana Luísa. Agora sim, chamamos a moderadora, vamos então às painelistas. Chamamos aqui Tânia Bacelar, professora aposentada da Universidade Federal de Pernambuco e sócia da CEPLAN, também Rayane Andrade, da CEPLAN, e ainda Ana Elizabeth Lima, conselheira do programa Mãe Coruja Pernambucana, e Ricardo Paes de Barros, professor da Cátedra Instituto Ayrton Senna do INSPER e economista-chefe do Instituto Ayrton Senna. Muito bem, então, com a palavra, a nossa moderadora, a senhora Ana Luísa. Fique à vontade, se quiser falar daí, pode ser também. Agradecer a parceria, a confiança da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, ao Dario, que veio aqui, ao Eduardo Queiroz, ao Eduardo Marino, Annelise Tim, Marina, Camila e todo o grupo do Maria Cecília, a equipe do Maria Cecília, que nos ajudou nesse trabalho de sistematização. Ao longo dessa mesa, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Mãe Coruja Pernambucana, esse programa que tem um pouquinho de que foi discutido aqui ao longo do dia. É um programa que é transversal, que tem um monitoramento estratégico pelo governador, que envolve 11 secretarias de Estado, que foi construído a muitas mãos e é perene ao longo do tempo. Ele já está na sua segunda gestão governamental e tem continuidade. Hoje ele é um clamor popular da sociedade civil que foi envolvida e foi tocada pelo programa e pede pela sua continuidade, ampliação e universalização. Então, através dessa parceria com Maria Cecília Souto Vidigal, foi desenvolvido um trabalho para a sistematização do programa, e aí a gente pretende a publicação no futuro próximo dessa sistematização em 4 cadernos. Vamos ter o primeiro caderno, que é o olhar histórico, conta um pouco a história do programa. O segundo caderno, que vai falar da sua metodologia e vai servir, quiçá, de inspiração aos gestores públicos municipais e estaduais. O olhar da pesquisa, que vai medir o programa, coordenado pelo professor Ricardo Paes de Barros, que é a pesquisa quantitativa, e o olhar qualitativo, que é a pesquisa qualitativa, coordenada pela professora Tânia Bacelar. Então, ao longo dessa mesa, vocês vão ter a oportunidade tanto de conhecer um pouco melhor do programa, para aqueles que não conhecem, mas também
ser apresentados os primeiros achados, os primeiros estudos dessa sistematização e das pesquisas que foram encontradas. A gente pede a desculpa pela ausência do professor Tanaka, que não pôde comparecer e coordena a metodologia do programa, a sistematização, e de Evandro Costa, que é o jornalista que está coordenando todo o trabalho e reunindo nos cadernos e que desenvolveu esse projeto que está sendo feito em parceria. Então, para começar a falar do programa, eu chamo a doutora Ana Elizabeth, ela que é mestre em saúde pública pela Universidade de Leeds, na Inglaterra, médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente coordenadora do Comitê Consultivo do Programa Mãe Coruja e diretora-geral de Políticas Estratégicas do Programa Mãe Coruja na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Ana Elizabeth é irmã de Renata Campos, a ex-primeira-dama do Estado, também as duas, junto com Eduardo Campos, idealizadoras, implementadoras e coordenadoras do projeto Mãe Coruja Pernambucana. Boa tarde. Boa noite a todos, é uma alegria a gente estar aqui. Eduardo, obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar conversando com vocês de um caminho que Pernambuco trilhou ao longo de 2007, que a gente continua nesses desafios e nesse caminho tão bonito de sonhos, né? Eu vi muita coisa bonita sendo falada, muita construção, e o Mãe Coruja não é diferente. Lá em 2007, quando, terminadas as eleições, quando Eduardo senta e diz, nossa, série de desafios, focados assim na questão da violência que entrando no Brasil, do crack entrando, e a gente sentado lá, ele disse, olha, e Renata Campos colocou, olha, a gente precisa pensar num programa que volte a fortalecer os vínculos afetivos. A gente precisa cuidar melhor de uma sociedade que vem sem deixar de olhar para os desafios que a gente tem no Estado. Então, é com esse sentimento da gente pensar uma geração que venha mais cuidada, com mais afeto, com mais laços e mais integrada, para a gente colocar uma coisa que ele colocava muito, vamos seguir todos num caminho, numa única direção. E foi assim que, nesse contexto, nasce Mãe Coruja. Eu vou adiantar um pouquinho umas fotos que eu vou passar, porque a gente nasceu e fizemos todos os estudos dos indicadores, série histórica e papapá, e a gente foi fazer essa discussão com os municípios. Só que, quando a gente chega lá, a gente se depara com uma realidade, que é o que está sendo mostrado aí, com crianças enterradas em casa, com crianças brincando em cima de covinhas de criança, crianças em cenários, assim, assustadores, coisas que não estão nas planilhas, não estão nas estatísticas, mas estavam nos olhos das pessoas, e especialmente dos sertanejos, que assim, sempre quando a gente fez esse estudo inicial para ver por onde começar o programa, a gente disse, e aí, vamos começar por onde? Série histórica, indicadores, 2 regiões do estado de Pernambuco, Sertão do Araripe e do Moxotó, eles se revezavam com os piores indicadores de mortalidade infantil. E aí vamos começar por lá, né? Fizemos esse estudo. E quando a gente se aproxima, só num dos municípios, a gente encontra um município onde tinham 100 cemitérios, que eram cemitérios clandestinos, as pessoas se enterravam em casa. Isso não estava computado em nenhuma estatística. Pernambuco, naquela ocasião, era campeão de subregistro de nascimento. Então, a gente não tinha nem o registro de nascimento que nascia nem morria. Então, gerou uma incerteza na gente do que fazer em relação aos números. E aí, qual foi o caminho? Vamos caminhar, vamos seguir, vamos fazer, vamos construir. E aí, resolvemos implantar um programa discutindo com a população, discutindo com quem ia fazer os caminhos da implantação. Esse foi um grande diferencial no programa, né? A gente fez uma sensibilização enorme com os números que o Estado tinha e como os municípios se viam e qual o meu papel dentro desse programa. Era um programa que ele tem como objetivo a redução da mortalidade infantil, mas com princípios bem definidos. Vamos trabalhar integrado, com 3 eixos inicialmente, saúde, desenvolvimento social e educação, e vamos fortalecer os vínculos afetivos. Nesta ocasião, a academia reclamou muito da gente. Como é que vocês vão medir os laços afetivos?
E a gente respondeu, a gente não sabe ainda como vai medir, mas que a gente quer trabalhar com isso, a gente vai. Né? E aí começamos a fazer sensibilizações e chegar junto para ver como é que eles se enxergavam. Daí surgiu a primeira política de Estado assinada por Eduardo Campos na época, que foi o fortalecimento da atenção primária, porque a gente entende que gerenciamento do cuidado num território é a atenção primária. Então, essa foi a primeira política implantada lá. E, a partir daí, a gente veio construindo o município com um critério de inclusão, que eram todos os municípios que tinham a mortalidade acima de 25 por mil, e as regiões onde mais de 50% dos municípios daquela região detinham os indicadores de mortalidade. Eu vou passar um filmezinho, que é um filme do programa, que eu acho interessante, que dá essa arrumada no juízo de vocês, e depois eu mostro com calma o que vocês ficaram assim meio sem entender tudo que foi passado aí eu detalho um pouquinho através da imagem que a gente tem, tá? Então, o filme, por favor. Mãe coruja é aquela mãe que está sempre com seu filho, ela cuida bem, ela dá atenção. Você está ali se dedicando ao tempo todo, a criança está cuidando direitinho, levando para o médico, amamentando. Mãe coruja é essa mãe que cuida e se orgulha dos filhos. Não poderia haver melhor nome para o programa que, desde 2007, vem reduzindo a mortalidade materna e infantil em Pernambuco. Eu acho que é isso, a mãe coruja é aquela mãe que cuida bem do seu filho. O Mãe Coruja faz o acompanhamento das mulheres desde a gravidez até os filhos completarem 5 anos. O programa, que já virou referência para outros projetos nacionais e municipais, transformou a vida de muitas mães. E está ajudando a mudar a realidade do Estado, garantindo às pernambucanas o direito à cidadania e a construção de um futuro melhor. Além da redução da mortalidade infantil, a gente percebe uma mudança de vida nessas mulheres. Eu só fazia 2 bolos antes, agora eu faço 10, 12, 18, tem dias que eu faço 20, 30 bolos. As ações sociais também fazem parte do Mãe Coruja, como os círculos de educação e cultura, os cursos de qualificação profissional e as oficinas de segurança alimentar, sempre muito importantes para a saúde das mães e dos bebês. Eu já aprendi a fazer as papinhas, a como cozinhar os alimentos, como oferecer cada alimento, para ir sentindo o sabor de cada um. O Mãe Coruja ele não trabalha só com a saúde. A gente trabalha com a ação social, com a agricultura, com o IPA, com o próprio gestor do município. O cadastramento é simples e pode ser feito em cada canto Mãe Coruja ou nas residências através da busca ativa. Depois, as mães são encaminhadas para iniciar o pré-natal nas unidades de saúde. Acolhemos a gestante, cadastramos e, a partir daí, nós ficamos acompanhando essa gestante. Para ampliar a cobertura e garantir o atendimento das mães e gestantes que moram longe, o Mãe Coruja vai até onde elas estão. Cuidar de quem mais precisa é o primeiro passo do programa. Então, se identifica e se vai buscar, que chamamos de busca ativa. É gratificante participar desse projeto do Mãe Coruja. No início, o programa atendia apenas 2 regiões de Pernambuco. Hoje são mais de 150 mil mães e mais de 95 mil crianças acompanhadas em 105 municípios. Com o Mãe Coruja, de 2006 a 2011, a mortalidade infantil caiu 26,3% em Pernambuco. Por trás do sucesso do Mãe Coruja, existe a parceria do governo do estado com as prefeituras, universidades, organizações não governamentais e a sociedade. Os investimentos para equipar as maternidades municipais e ampliar a rede de atenção materna e infantil são permanentes. E 11 secretarias estaduais trabalham de forma integrada para garantir os bons resultados do programa. Bons frutos de um trabalho realmente feito em parceria entre o município, entre as unidades, as equipes de saúde da família e o programa, que vem funcionando com um grande sucesso. Para monitorar e agilizar as ações do Mãe Coruja, foi criado um sistema de informações com os dados de todas as participantes, permitindo intervenções precisas e imediatas. Cada atendimento é registrado e quando as mães realizam 7 ou mais consultas do pré-natal, recebem um kit para o bebê. Ganham também um álbum, onde podem registrar os primeiros momentos da vida dos seus filhos.
o básico vai ter para quando o seu filho nascer, ele tá bem aconchegado. O apoio dos maridos também é fundamental para os bons resultados do programa. São os pais corujas. A gente vê também essa modificação, essa mudança na cultura masculina, né? A cada dia que nós vivemos, nós aprendemos. E quando tem alguém, uma instituição, que nos auxilia, nos estende as mãos, isso é muito importante. Quase que diariamente ela estava lá, frequentando as reuniões. Então foi muito positivo, para mim foi muito positivo. Eu acho que é um empoderamento da mulher e da família e da sociedade como um todo. É tudo que a gente acredita que o Mãe Coruja veio para isso, né? Um caminho que a gente vê muito bonito com a construção de todos. O Mãe Coruja é fruto da ousadia, da paixão, do compromisso que nosso governo carrega, das melhores bandeiras que nós representamos hoje e queremos representar no futuro, de um Estado equilibrado socialmente, com menos desigualdade, com mais felicidade e, sobretudo, com mais laço afetivo. Ser mãe foi tudo na minha vida, foi tudo para mim. Acho que foi uma realização mais perfeita que eu consegui fazer na minha vida. Governo do Estado de Pernambuco. Juntos fazemos mais. Eu acho que esse filme coloca exatamente como é que a gente trabalha. Então, assim, só para a gente finalizar, a importância da gente ter no programa Mãe Coruja, decisão política, então foi fator fundamental, né? E hoje a gente teve até a felicidade de ver anunciado aqui o orçamento impositivo, né? Que a gente tem um orçamento pela secretaria, mas de vez em quando a briga é de foice pela fatia maior do orçamento. E aí a gente colocando isso em lei lá, né? A gente vai garantir a perenidade em relação que o que tem orçamento garantido a gente vai executar. Tem outra coisa muito importante que eu considero na construção desse programa. Ele não é um programa pronto, né? Porque cada lugar tem uma realidade, tem variáveis que a gente precisa estar atenta o tempo todo. Agora mesmo, a gente teve que implantar, e aí eu acho que a Ana Luísa vai falar um pouco mais, do olhar das diferenças dentro do Mãe Coruja, pelo surto da Zika vírus aqui em Pernambuco. Então, a gente já implementa outra ação, que por a gente ter agora uma equipe, sim, uma equipe extremamente com paixão mesmo. A gente tem uma equipe que é uma equipe que acredita no que faz. Eu acho que esse é um diferencial muito grande, né? Alguém falou aqui de políticas que vêm de cima para baixo. Esse, de fato, é um programa onde cada um que está nele hoje se vê, enfrenta dificuldade, cria saídas para que a gente encontre soluções para problemas que são locais, né? Hoje a gente ajuda muito, inclusive, ao setor saúde, né? A gente é o primeiro a identificar uma gravidez no adolescente, é o primeiro a identificar uma criança de risco, a gente está sinalizando e apontando como indutor de política para o setor saúde, na questão da criança de risco, da indução de toda uma rede de cuidado que precisa ter. Ou seja, a gente veio para algumas ações serem criadas dentro, como, por exemplo, o ciclo de educação e cultura. Fundamental, são espaços de aprendizado e empoderamento da mulher que foram criados pelo governo do Estado com um formato adequado a uma gestante, que ela possa entrar e sair, que ela possa discutir a sua condição de mulher, a sua condição dos desafios que tem por ser uma mulher, seja do sertão, da mata, do agreste, na realidade local, e que a gente vai construindo uma coisa que é fundamental, um currículo integrado. Então, não é aquele currículo engessado. Senta a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Social, formando uma coisa que eu digo, a gente não é um ajuntamento, é um conjunto que está discutindo uma política de fato integrada. Tem muita diferença quando a gente diz assim, vamos construir junto, ou a gente senta e vai construir e não traz as partezinhas.
Então, esse é um diferencial muito grande. Outro é a questão da gente ter hoje as conquistas que a gente teve, né? 2 prêmios internacionais pela ONU e pela OEA, prêmios de política de qualidade para a política de gênero e prêmio de política pública de qualidade e o prêmio Zilda Arnes, né? que reconhece na gente a forma de trabalhar. E é um desafio que ele está adequado e trabalhando em conjunto com a parceria. Eu hoje, se vocês me perguntarem, e essa é uma pergunta que sempre sai, quem são seus parceiros? Hoje, eu vou ser muito honesta, não vou saber responder. Eu sei macro parceiros, mas localmente a parceria ela já está institucionalizada como uma coisa de política que entra e vai capilarizando. A gente tem hoje, nos 105 municípios, acontecem a Semana da Criança, que o Estado de Pernambuco tem a lei que institui a Semana da Criança, né, para a gente fazer o esforço de colocar a criança no foco e na prioridade. E isso acontece com parceiros municipais diversos, né? E no dia a dia a gente vê que, por exemplo, penas comunitárias que existem no município tal, está revertendo para o Mãe Coruja e isso sai espontaneamente das gestoras que estão na ponta. É uma rede de profissionais extremamente comprometidos porque querem fazer a diferença e não simplesmente trabalhar o dia inteiro e voltar para casa, mas querem, sim, cuidar dessas crianças, cuidar do Estado de Pernambuco e transformar o Brasil, Pernambuco e cada localzinho onde ele reside num lugar melhor para se viver. Ele está também incluído na gestão macro de política pública do Estado, monitorado pelo governador. A gente tem indicadores de acompanhamento, finalísticos, indicadores de processo. Aí tem uma coisa que, quando eu olho para Ricardo Paes, sempre ele me desafia, porque ele desafiou a gente a criar novos indicadores de processo, e a gente, quando entrou, aqueles... eu estou quase terminando, mas cadê as fotos aqui? Isso. Tem umas fotinhos aqui que a gente colocou, que a gente achava que a gente ia ter aquele indicador bem certinho, e a gente vê que não é assim. Tem uma foto muito marcante aqui. Não, isso não é meu, não. Isso é de vocês, né? Aí já entrei no outro. Mas, então, são retratos que a gente chegava com aqueles indicadores de mortalidade 21 por 1000, 25 por 1000. Quando a gente chega lá, estavam todas as crianças que tinham nascido naquela região, ali naquele cemitériozinho, e todo mundo brincando em cima e achando normal. E aí, isso dá a gente um desejo de realmente enxergar como é que funciona, como é que acha normal a morte e como é que a gente aqui não consegue ver. E aí deu que a gente tinha que, primeiro, capacitar os nossos profissionais, depois identificar essa rede e construir um passo a passo para que só um dia a gente tenha isso tudo conseguido ser tabulado direitinho na forma quantitativa. Eu sinto que a gente tem um caminho grande para essa construção quantitativa, né? A questão dos números, eles são importantes, mas hoje eu vejo muito mais o esforço e o envolvimento que a gente tem num time, um time que faça acontecer, né? Que bote o coração acima de tudo, que bote amor mesmo e que faça valer a diferença da razão do ser que a gente é para transformar a vida da gente e das pessoas, né? Eu até aconselho um filme de um cearense maravilhoso que serviu como inspiração para a gente no começo do programa, que é o Vida Maria. Com ele, a gente acorda da nossa vida Maria e transforma as nossas vidas Marias em outras vidas. E tem uma frase que, para encerrar, que meu tempo esgotou, é uma frase de Eduardo que dizia assim: a gente constrói muro, viaduto, prédio e tal, mas com esse programa a gente vai construindo vida na vida das pessoas. E muito obrigada.